Olá, meu nome é William Channel, eu sou professor das disciplinas de Fisiologia Veterinária e Bem-Estar Animal do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria. A nossa proposta de aula hoje é, no modo introdutório, definir alguns conceitos de bem-estar animal e de que maneira nós podemos avaliar esses conceitos, através dos indicadores. Para avaliar e proteger e promover adequadamente o bem-estar dos animais, conceitos são muito importantes, porque eles dão significado às coisas, Eles definem o que são e de que maneira nós podemos entender esse processo. De maneira geral, o bem-estar dos animais envolve o bem-estar físico, psicológico, social e ambiental. Para mim, é o resultado final do processamento de informações múltiplas provenientes de estímulos internos e externos, ou seja, existem influências tanto internas do próprio animal e do meio ambiente que vão promover ou estimular processos que podem implicar no melhor ou pior bem-estar, que envolvem características psicobiológicas naturais inerentes a cada espécie. O que significa isso? Que cada espécie tem suas particularidades, chamado telos, que é geneticamente impresso e evolutivamente adquirido no processo de adaptação, e que no final vão definir a qualidade de vida de cada animal individualmente. A ciência do bem-estar é um campo que evoluiu muito nos últimos 30, 40 anos, principalmente em função de processos de avaliação de comportamento, cognição, processos fisiológicos, genética populacional, saúde e nutrição das mais diferentes espécies de animais que passam pelo processo de avaliação da sua qualidade de vida. Existem 3 processos que são importantíssimos quando nós falamos em termos de animais de experimentação ou de pesquisa, que são o manejo, a saúde desses animais e a interação nossa, humano-animal. A ciência do bem-estar considera ou se baseia pelo menos em 3 tipos de preocupações, orientações e perspectivas, diferentes, mas sobrepostas. Uma delas é baseada no funcionamento, ou seja, de que maneira a saúde pode influenciar no desempenho normal ou satisfatório dos sistemas biológicos dos animais. Dessa maneira, nós temos que saber se os animais estão funcionando bem ou adequadamente, e dessa maneira responder a diferentes processos como o crescimento, atividade normal dos sistemas fisiológicos e comportamentais. Baseado nos sentimentos, ou desta maneira, determinando os afetos ou sentimentos ou necessidades psicológicas ou mentais dos animais. Ou seja, os animais devem se sentir bem, livres de medo prolongado e intenso, dor e outros processos negativos, e dessa maneira devem experimentar efeitos positivos do comportamento, conforto e prazeres normais. Também nós temos os baseados na vida natural, ou seja, aqueles processos que são importantíssimos para que o animal possa expressar a sua naturalidade ou natureza intrínseca, que, como já comentei anteriormente, é baseada na adaptação e na impressão genética desses processos, que variam de animal para animal. Desta maneira, nós temos, dentro desses 3 processos básicos de avaliação, o tripé estado físico, estado mental e estado natural. O estado físico é a perspectiva da função biológica e concentra-se no bem-estar físico ou fisiológico do animal. Isso inclui a sua taxa de saúde, crescimento, produção e reprodução. Dessa maneira, Fraser e Brum, que são 2 pesquisadores na área de bem-estar animal, já definiram na década de 1990, que o bem-estar animal define o estado do animal e suas tentativas de se adaptar ao meio ambiente. Esse é um dos conceitos ainda bastante utilizados para definir qualidade de vida ou bem-estar animal. O segundo é o estado mental. Essa perspectiva considera basicamente os afetos ou sentimentos dos animais, ou seja, se baseia no que os animais sentem. Para um autor, em 1993, Duncan, nem saúde, nem ausência de estresse, nem condição física são necessárias ou suficientes para se concluir que o animal esteja em boas condições de bem-estar. Mas sim, bem-estar depende do que os animais sentem. E aí nós entramos numa área em que se trabalha muito atualmente, que é tentar compreender as respostas de senciência dos animais que estão sendo avaliados. Nós temos também, por último, o estado natural, que define
aquela perspectiva do animal viver em condições que ele se sinta bem, em que ele evoluiu, né, na sua adaptação e no processo de evolução genética. Cada organismo vivo, né, é um sistema complexo, individualmente diferente, com variação no tempo e dinâmico. E por isso mesmo nós temos que ter uma avaliação do todo, holística, do bem-estar de cada animal. E isso envolve, né, processos psicológicos, neurológicos, fisiológicos, imunológicos, endócrinos e bioquímicos, né, do meio interno, e psicossocial e físico externo, que vão definir a qualidade de vida do animal em termos de processos avaliativos gerais da sua adaptação. O bem-estar ou homeostase, né, ou seja, aquele equilíbrio interno que é desejado para todos os animais, né, é determinado por fatores externos, que envolvem então estímulos psicossociais e físicos, e internos, ou seja, respostas mentais e biológicas que envolvem variáveis de interações e outros aspectos como comportamento, genética, variação individual, ambiente social, estilo e intensidade de adaptação, duração e frequência desses estímulos que cada animal está sofrendo dentro de um período de 24 horas. Se trabalha muito atualmente também no bem-estar positivo ou BEAP, né? O bem-estar positivo envolve a evolução do animal através de experiências de estados mentais predominantemente positivos e o desenvolvimento de competência e resiliência. Ou seja, nós temos que tentar oferecer para os animais um upgrade na sua qualidade de vida diária. O bem-estar animal positivo pode ser avaliado usando indicadores baseados em animais em diferentes escalas de tempo, contribuindo assim para a representação da vida. Esse é um conceito bastante atual, em que se entende que existe uma necessidade de continuamente se avaliar a qualidade de vida diária de cada animal que está sob nossa responsabilidade. Falando mais em conceitos, né, alguns autores, né, deixam bem claro que o processo de avaliação ele é extremamente eficiente se for executado para avaliações individuais dos animais. Por quê? Porque cada animal tem a sua carga genética e a sua capacidade de adaptação e vai responder dessa maneira individual aos mesmos estímulos que podem ser processados ou influenciados por diferentes animais, nas mesmas situações. Então, o equilíbrio e acumulação de experiências agradáveis e desagradáveis ao longo do tempo de vida de um animal, ou seja, nós temos que ter condições de, através da utilização de indicadores confiáveis, viáveis e utilizados na prática, definir efetivamente a qualidade de vida de cada animal que está sob nossa responsabilidade em termos de pesquisa ou experimentação. Para alguns autores, né, como Ferreira, Guesdon e Calandrot, o estado mental e físico positivo está relacionado com a satisfação das necessidades fisiológicas e comportamentais individuais de cada animal. Esse é um aspecto bastante atual em que nós queremos avaliar ou termos a possibilidade de entender ou avaliar o comprometimento ou a qualificação de vida de animais individualmente, mesmo estando em grupos como animais de experimentação, pesquisa ou ensino. Então, hoje, entender a capacidade de se inferir adequadamente bem-estar animal individualmente é um processo muito buscado. Para nós falarmos em qualidade de vida, bem-estar animal, nós temos que ter noção que hoje a ciência já provou que os animais que possuem um contato diário conosco, né, são animais sencientes, ou seja, têm a capacidade de expressar sentimentos, serem influenciados por fatores externos e responderem a esses processos, né, de maneira através de respostas nervosas, como sensações, emoções, decisões com respostas apropriadas, né, comunicação entre animais e geração de comportamentos direcionados a um objetivo que possa interessar a esse animal individualmente. Em termos gerais, né, os objetivos de bem-estar animal, quando nós nos referimos à boa nutrição, envolve oferecer aos animais a quantidade e qualidade adequada de água fresca e comida para atender às suas necessidades e manter-os felizes em termos de nutrição e oferta hídrica. O bom ambiente, né, em termos de objetivos, é disponibilizar aos animais o ambiente que eles precisam, o que significa um lugar adequado para descansar e se abrigar,
que não seja estressante e que promova experiências emocionais positivas. Uma boa saúde implica na tentativa de se prevenir, doenças ou lesões, e se isso acontecer, um atendimento rápido e adequado para minimizar o estresse causado por esta situação. Comportamentos apropriados envolvem conceder condições ambientais para esses animais, como espaço suficiente, instalações adequadas, companhia de outros da mesma espécie e oportunidade para tomar suas próprias decisões, ou seja, escolhas de controle do meio ambiente em que são mantidos. Experiências mentais positivas tentam eliminar ou reduzir experiências emocionais negativas e proporcionar conforto com experiências emocionais positivas. Assim que bem-estar envolve a prática ou a tentativa de se estabelecer um contato efetivo da relação humano-animal com a preocupação de atender a qualidade de vida desses animais. Para nós tentarmos proporcionar esses tipos de eventos positivos e de qualidade de vida, nada mais importantes do que a capacidade de utilização de indicadores de comportamento, saúde, indicadores físicos, que possam nos proporcionar a avaliação da qualidade de vida de diferentes espécies de animais. Dessa maneira, a seleção de indicadores é extremamente importante. O monitoramento e avaliação dos animais é importante tanto para a sua saúde como para o seu bem-estar. Uma seleção adequada de indicadores de avaliação de bem-estar devem ser múltiplos, validados e viáveis, ou seja, eles devem nos indicar efetivamente processo de comprometimento e de melhoria de qualidade do bem-estar desses animais. Hoje, os indicadores de bem-estar disponíveis podem ser baseados tanto nos animais como no que é oferecido a ele em termos de recursos. E dessa maneira, diferentes ferramentas são formuladas para atender essas respostas nos animais. Monitorar o bem-estar animal é um desafio, então há necessidade de medidas baseadas nos animais que devem focar nas suas necessidades, e esses indicadores devem envolver necessariamente o bem-estar físico e mental dos animais. Deve-se considerar que a avaliação de bem-estar envolve um processo multidimensional que deve incluir saúde, fisiologia e comportamento. E dessa maneira, esses indicadores devem efetivamente evidenciar a qualidade de vida dos diferentes animais que estão sob nossa responsabilidade. Os indicadores de bem-estar animal ou da qualidade de vida de diferentes espécies de animais de experimentação foram obtidos a partir da ciência do bem-estar. Isso envolve então estudos na área de comportamento e cognição, neurociência, fisiologia de estresse e psicologia animal. Isso demonstra cada vez mais para nós que os animais de experimentação que estão sob nossa responsabilidade são extremamente inteligentes e capazes de emoções complexas. Entre as categorias de indicadores que podem ser utilizados para avaliar o bem-estar animal, nós temos os baseados em recursos de gestão. Isso implica necessariamente o que é oferecido em termos de ambiência para os animais. Isso envolve instalações, habitações, equipamento, manejo, que podem medir de que maneira eles influenciam a qualidade de vida do animal. E isso é utilizado para se avaliar os fatores de risco e de comprometimento de bem-estar animal dos animais de experimentação. E também nós temos as categorias de avaliadores baseadas nos animais, que vão efetivamente avaliar os efeitos ou resultados do que aconteceu com aquele animal submetido a diferentes procedimentos e manutenção de qualidade. Descreve o estado atual do bem-estar dos animais e se baseia especificamente na observação direta do comportamento, estado de saúde, ou indireta, ou seja, indicadores de produção, longevidade, e que dessa maneira garante o bem-estar do animal e as suas adequadas condições de fornecimento. Na avaliação de bem-estar, é essencial utilizar ambas as categorias de indicadores, as que são utilizadas no processo de criação do próprio animal, em termos de recursos de gestão, ou seja, manutenção desses animais, e as medidas baseadas nos animais, que vão efetivamente determinar a presença real do bem-estar. Nesse processo de avaliação, envolve uma abordagem multidimensional, em que os protocolos de avaliação devem incluir indicadores válidos, medir o que se pretende medir e relacionar com o que os animais estão vivenciando, confiáveis,
produzir os mesmos resultados, independentemente de quem está avaliando, e viáveis, ou seja, nós temos que ter condições de tempo, né, e recursos disponíveis para esse processo avaliativo. De maneira geral, então, em função do que nós vimos, né, nós podemos ter os indicadores baseados nos animais, né, que vão determinar efetivamente a avaliação do estado de bem-estar de cada animal, e os indicadores baseados no ambiente, no que é oferecido aos animais, né, e que envolve identificação de fatores de risco. Esses dois processos, baseados nos animais e nos recursos, né, vão propor soluções ou modificações necessárias, né, para se implementar ou melhorar a qualidade de vida desses animais. E essas melhorias devem promover um fluxo contínuo de retroalimentação para se entender efetivamente o processo em que esses animais estão passando em termos de qualidade de vida. Para a DOCS 2023, essencialmente, melhoria de bem-estar animal devem ser baseadas nos animais, ou seja, os animais devem ser o nosso protocolo básico de avaliação. E nós temos que ter protocolos sensíveis, né? Que não diz apenas se o animal está severamente comprometido no seu estado de bem-estar animal, mas mais do que isso, permitir a identificação, né, de vários componentes comportamentais, emocionais, físicos relacionados à qualidade de vida do animal. Dessa maneira, os protocolos de avaliação devem ser práticos em termos de implementação. Obrigado.